Bom dia, vamos começar. Não vou ficar esperando, senão nós vamos perder muito tempo. Tem muita coisa para falar. Se der certo a gravação, beleza. Se não der, quem não entrou, perdeu. Vamos orar para começar? Pai, quero te agradecer por esta manhã, esse privilégio de estarmos aqui em tua presença para falar do teu nome, aprender, prosseguir em te conhecer mais e mais. Pai, eu quero apresentar cada um que está presente aqui nessa aula, aqueles que vão entrar depois, aqueles que irão assistir depois dessa aula. Que o Senhor possa alcançar a vida de cada um. Peço ao Senhor, em o nome de Jesus, que todo roubador de semente seja frustrado os seus planos. Em o nome poderoso de Jesus está proibido. Toda falta de atenção nós repreendemos agora pelo nome do Senhor. E que o Senhor se faça presente aqui no nosso meio. Quando falarmos da tua presença, aquilo que palavras não consigam ser expressadas, que o teu Santo Espírito possa trazer clareza ao entendimento de cada um. Que o teu espírito de discernimento, entendimento, possa repousar sobre a nossa vida nesse momento. E que tudo que for falado aqui, que seja para a tua glória. Te convidamos, Espírito Santo, fique à vontade do nosso meio para fazer aquilo que lhe apraz. É o que eu te peço e desde já eu apresento cada minuto que estaremos aqui, falando do teu reino, falando, ó Pai, daquilo que os nossos irmãos no passado passaram para que sirva de aprendizagem para nós. Fala conosco. És bem-vindo aqui. Desde já eu levanto ao Senhor um trono de adoração. O intuito aqui, meu Pai, é que o Senhor abra as nossas mentes. E o meu pedido nesse momento também é que cada mente que estiver ouvindo aqui seja levado cativo ao reino dos céus agora, em o nome poderoso de Jesus. Fala conosco, nós estamos aqui disponíveis para o teu fluir. Em o nome de Jesus, amém. Você pode dizer um amém? Bom, a jornada bíblica, o que acontece? Nossa, tá dando muito reflexo aqui. A jornada bíblica, Deus deu ela no meu coração, porque eu estava tentando ler a Bíblia toda e não conseguia, né? De Gênesis a Apocalipse. Eu tentei 3 anos fazer isso. Não saí do Antigo Testamento. Porque não é fácil, gente. Tem que ter uma disciplina muito grande, né? É babado, tá? E aí, eu comecei a adotar estratégias. Quais são elas? De estudar livros ou temas que me chamassem a atenção. Foi uma estratégia para me começar a ter interesse de ler Bíblia, porque eu não lia Bíblia. Eu só reproduzia aquilo que as pessoas me falavam. E aí, quando, né, para mim deu super certo essa tática, né? Porque ficar se alimentando de devocional na internet, no Instagram, não é legal. O legal é você ter experiências como se você só vai ter isso com a sua Bíblia e com o Senhor, eu estou te consagrando, eu estou te entregando, eu estou te apresentando esses minutos aqui, fala comigo. E no primeiro dia vai acontecer alguma coisa? 90% da chance não. É uma constância, né? Dia após dia, sem vontade, sem estar entendendo nada, e aí você vai pedir o Espírito Santo para trazer clareza, para trazer revelação daquilo que ele quer falar, né, ao seu coração, para tratar no seu caráter. É assim, né? E aí começou a dar super certo. Então eu li alguns livros, né, assim, eu já tinha lido em sequência durante 3 anos, eu acho que eu parei, se não me falha a memória, em Ezequiel, um ano eu consegui até Joel, mas não passei disso não, viu, gente? Tentei, mas não foi. E aí, para a gente começar a nossa jornada bíblica, nós estamos pegando a época do reino dividido e do exílio. Mas antes, eu queria, como introdução aqui, explicar um pouquinho
como surgiu a Bíblia, né? Eu vou só pincelar, porque se for falar assim, como surgiu a Bíblia, dá uma aula aí de umas 3, 4 horas, porque é muita coisa mesmo. Então, eu vou falar bem resumido, bem enxuto mesmo, né? O primeiro escritor da Bíblia, eu acho que não é segredo para ninguém, foi nosso querido Moisés, né? E aí, ao longo dos anos, deixa eu passar o slide aqui. E aí, ao longo dos anos, né, a Bíblia, ela era falada, passada, era uma tradição, era passada de geração em geração. Então, chegou um certo ponto dessa história, né, que eles estavam achando que ficaria muito perigoso ficar só passando, né? Por exemplo, eu tive acesso, aí eu vou e passo para o Caleb, que é o meu filho. Ó, aconteceu isso, nos tempos assim, assim, assado. Então, eles estavam achando muito perigoso isso. E aí decidiram fazer, né, uma ordem separada aí, cada livro, por que foi escrito, tudo isso tem um porquê. Não vai dar para a gente aprofundar nisso, não. Então aí começou-se a fazer a Bíblia, escrever ela. Inicialmente, né, a Bíblia foi escrita em pedra, né? Depois ela foi em papiro. Papiro é tipo uma planta, sabe? Depois do papiro, passou por pergaminho. O pergaminho, ele é tipo um couro, né? Um couro de animal. Também temos, na arqueologia, argila, também, né? Nos tempos antigos. E aí, o que significa Bíblia? Bíblia nada mais é que um termo para significar livros. Ou seja, a Bíblia ela é uma biblioteca. Né? E aí, lá nos anos de 1940, 1950, mais ou menos, foi quando ela foi impressa pela primeira vez. Né? O livro assim, que a gente conhece, não sei se vai dar para vocês verem aí, porque tem um fundo, né? Foi mais ou menos nessa época aí de 1940, 1950. E aí, a Bíblia ela tem a sua divisão, né? A que a gente mais conhece, vou passar para cá, são Novo Testamento e Velho Testamento. Antigo Testamento, Velho Testamento e Novo Testamento. Antigo Testamento vai contar, né, da criação, dos patriarcas, do tempo das conquistas, o tempo dos juízes, os monarcas, a divisão do reino, né? Mais para frente nós vamos abordar isso aí. O tempo da Babilônia, o exílio e o pós-exílio. Aí pronto, termina em Zacarias. Zacarias, né? Não estou falando besteira, não. Desculpa, Malaquias. Aí termina em Malaquias, e aí houve-se um silêncio de 400 anos, né, que é chamado o período interbíblico. E aí depois vem o Novo Testamento, que é a nova aliança, né? Dentro da Bíblia, né, ela é dividida da seguinte forma. Eu vou até pegar para não falar besteira, 39 livros. Isso é a cristã, tá, gente? Porque na católica tem mais livros. Na nossa Bíblia cristã tem 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, totalizando 66 livros. E uma observação, abre aí uma nota particular, 66 livros que você pode ler todos os dias, que em cada um desses dias você vai ter uma revelação diferente, porque a Bíblia ela é muito densa, rica, e a palavra do Senhor ela se renova. Glória a Deus. Eu mandei um link lá no grupo, assim, daquele pastor Rodrigo Silva. Ele explica a origem da Bíblia de uma forma fantástica. Você ainda que não viu, veja, porque é fenomenal. Tá. Dito isso, a gente começou a nossa jornada falando da época do reino dividido, né? Mas como que chegou a esse ponto de reino dividido? Aí tem alguém querendo entrar, eu acho. Vamos lá. Nós tivemos, né?
a criação. Então, nós temos o período da criação, que é Gênesis, Jó, Êxodo, Levítico, Números, Salmos e Deuteronômio. Isso aqui é a parte da criação. Vai falar da criação, as leis, né? Ana, fecha seu microfone, fazendo favor. As leis, as instruções que o Senhor passou para nós, então, foi o início, né? Aí nós temos o tempo da conquista e da unificação do reino, que é os livros de Josué, Juízes, Ruth, Samuel, 1 Crônicas, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Crônicas, Cânticos ou Cantares em algumas versões e Eclesiastes. E aí a gente entra no ponto que a gente já começou, que é a divisão do reino. E aí a gente começou pelos profetas, porque a gente vai focar nos profetas. Mas antes, Reis, o livro de Reis, o livro de 2 Reis, ele conversa muito com os 3 livros que a gente leu, Amós, Jonas e Oséias. Conversa muito, porque foi no mesmo período. Tá, dentro da divisão normal da Bíblia, eu não sei se estou falando muito rápido, viu, gente? Cada um dos livros, eles são separados, né? Então, tem a Torá, que é a lei, que são os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico. Se eu estiver falando muito rápido, não sei se vocês estão anotando, vocês podem falar aqui, viu, gente? Que eu vou falando mais devagar. Então, a divisão normal, né, padrão da Bíblia temos a Torá, que significa o tempo da instrução. A gente fala lei, mas não é bem lei, né? Quando você vai olhar no original, não é lei, é instrução. Então, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Aí nós temos os livros de escritas, que são 11, né? Temos Salmos, Provérbios, Jó. Isso dentro dos escritos, tá? Aí nós temos a divisão dos pergaminhos, que é Cantares, Ruth, Lamentações, Esté e Eclesiastes. Temos os livros históricos, Daniel, Esdras, Neemias, 1ª e 2ª Crônicas. Temos os livros biográficos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos os livros históricos dentro do Novo Testamento, que é Atos. Temos os livros pedagógicos, que são Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, Pedro, João, 1ª, 2ª e 3ª João, Judas. E tem o livro profético, né, gente, que é Apocalipse. Bom, dado essa informação, e aí a Bíblia, gente, originalmente ela foi escrita no Novo Testamento em hebraico e aramaico e o Novo Testamento no grego. Isso é muito importante. Aí, o que a gente tem na nossa tradução é uma tradução do original para o português de Portugal. Não existe tradução do português Brasil. Então, a nossa Bíblia que a gente lê aqui, ela é tradução português de Portugal. Isso tudo faz diferença. E aí, eu queria dar uma dica aqui para vocês. Eu não estou dando aula não, viu, Ale? Eu só estou compartilhando, né, o meu conhecimento, o que eu aprendi, o que o Senhor falou comigo, para vocês. Mas é como se fosse uma aula. É conteúdo de aula, esse resumo, tá? Aí a gente começou o resumo, para quem chegou depois, falando da origem da Bíblia. Como que a Bíblia foi feita. Eu estou explicando aqui. Beleza? Antes de começar a falar um pouquinho do que a gente leu aqui esses dias, né? Foram poucos dias, né? A gente conseguiu eliminar 3 livros na nossa jornada, na verdade.
Mas eu indico vocês, quando vocês forem fazer estudo, for fazer estudo para pregação, sempre procura uma Bíblia que tenha a tradução no hebraico original. Vocês vão perceber que existe muita diferença e que se perdeu muita coisa na tradução para poder encaixar dentro da nossa língua. Aí vocês vão ficar um pouco assustados. E aí, quando vocês vão ver lá o original da palavra, vocês vão ficar também admirados. E aí, que suas mentes sejam abertas agora, pode ser que uma coisa no original não tem nada a ver com o que foi traduzido. Então, por isso que eu sempre indico vocês, quando vocês forem ler a Bíblia, leiam em várias versões, tá? Não tem uma, essa aqui é certa, não tem isso não. Tem as versões que você mais se identifica, né? Aí nós temos a NVI, que é uma tradução internacional lá dos Estados Unidos. Ela é uma nova versão internacional. Gosto muito desta. Mas confesso que a King James, ela me pegou, porque ela chega um pouco mais do original. E a João de Almeida, então, quando ele estava traduzindo, ele morreu, né? Então, ele não traduziu a Bíblia toda. Enfim, depois vocês pesquisem. Depois vocês pesquisem sobre a tradução João Ferreira de Almeida. É uma linguagem até um pouco complicada, porque foi uma das primeiras traduções, né? A João Ferreira de Almeida. Tem a Bíblia hebraica. Se eu não me engano, a editora Vida fez um relançamento de uma Bíblia hebraica. Eu acho que está aí na faixa de 150, R$ 200. Ela tem a tradução mesmo, ele já foi um judeu que traduziu, né? Para trazer esses olhos. Porque, assim, quando a gente vai pesquisar hebraico, a gente vê muito só a Taná. O que é a Taná? O Antigo Testamento. A gente não vê muito do Novo Testamento. Eles falam que os judeus não tem nada disso, não tem nada disso. É porque é mais difícil mesmo. Então, aproveitem que está com preço ótimo, porque depois que acabar, igual ficou um tempo para trás sem a Bíblia hebraica mesmo, eu cheguei a ver uma de R$ 700, porque quase não tem. Normalmente são essas traduções que a gente usa mesmo. Então, aproveitem que está ainda esse preço e ainda tem no mercado. Vamos lá. Deixa eu passar aqui o slide para nós. O que a gente precisa entender? Não sei se vocês estão enxergando aí a tela. O que a gente precisa entender? A gente precisa primeiro entender qual que é a diferença de hebreu, israelita e judeu. Isso tudo para você conseguir abrir um pouco a sua mente dos 3 livros que a gente leu aqui. Porque é um pouco confuso, parece, né? Um pouco confuso, mas vamos lá. Os hebreus do tempo de Canaã. Eles são os descendentes de Abraão. E aí, eles conquistaram, né? Até vão para cá, eu creio que você leu, que você conhece a história. Não acredito, você chegou até aqui nessa sala sem conhecer a história inicial da criação, do povo saindo do deserto, aí eles entrando na terra prometida, Canaã. Beleza, chegaram lá. Até lá, eles eram hebreus. Só que as 12 tribos, elas se perderam. Elas se perderam após a morte de Josué. E aí já começa a entrar um pouco do contexto do que a gente leu. O povo se perdeu. Eu acredito que... isso é uma observação pessoal minha, viu, gente? Uma liderança, um lugar sem liderança não rompe. Então, Josué morre, aí fica na responsabilidade das 12 tribos de Israel dar continuidade desse legado que vem de lá para trás sendo construído. Eles se perderam e a idolatria entrou muito no meio deles. Então, veio a época de juízes, né? Deus levantou juízes para poder falar ao meio de seu povo. Só que também não deu certo, né? Porque a gente vai ler lá o livro de Juízes e nós vamos ver que o povo literalmente se corrompeu fortemente. A idolatria entrou com força, né? E aí
veio depois da época dos juízes, dos reis, né? E o último juiz que a gente teve foi Samuel. Então, Saul, ele foi levantado para ser o rei de Israel. Até então, gente, hebreus, as 12 tribos e até aqui, Israel era um povo só. Era todo mundo junto, tudo junto. Junto e não misturado, porque a ordem do Senhor é não procurar quem era de fora. Então, era uma linhagem pura até aqui. Beleza. Aí, o que acontece? Saul, ele teve seu trono negado porque ele se desviou daquilo que era o propósito. Então, o Senhor levanta quem? Davi. O reinado de Davi foi um reinado onde o povo ficou muito unido, né? O povo de Israel era muito unido. E aí, com a morte de Davi, veio na sucessão Salomão. Salomão, um rei sábio, né? A gente vê aí a história dele, mas Salomão se perdeu, né? No finalzinho, Salomão aí deu uma rateada. Ele procurou mulheres, né, que não eram dentro do povo, da linhagem. E aí essas mulheres foram corrompendo ele com idolatria, e aí no final da sua vida, nos últimos minutos, segundos, ele se arrepende, né? Que aí a gente vê lá no finalzinho acho que de Crônicas, que a gente tem essa noção aí do final da vida de Salomão. Foi triste, né? Ele pagou um alto preço por ter se desviado do propósito de Deus. E aí a gente tem que tomar cuidado para você ver. Salomão, um homem tão sábio, foi levado, né? Aí, o finalzinho do reinado de Salomão foi um reinado muito duro para o povo, né? Os impostos tinham aumentado absurdamente. E existia vamos dizer assim, um ministro da economia chamado Joroboão. Guardem esse nome, tá? Tá. Na linha de sucessão de Salomão, quando Salomão morre, seu filho, Jeroboão I, assume o trono. E aí, se no final do reinado de Salomão foi tirano, foi uma dinastia total o de Jeroboão I. Ele era muito ruim. Então, Jeroboão chegou ao filho de Salomão, né, e falou: olha, os impostos estão altos, o povo está reclamando, isso não é legal. Aí, o que o filho de Salomão falou? Que ele era pior do que o pai, que ele ia aumentar. E ele aumentou os impostos. Assim, foi mais duro com o povo. E isso foi a causa do reino se dividir. Então, as 12 tribos, elas se dividem nesse momento. Eles renomeiam Jeroboão para ser o rei do norte, né, que foram 10 tribos nessa levada aí, e Judá e Benjamim são o reino do sul. Então, ficou 2 tribos no sul, Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos foi o reino do norte. E aí, a gente vai ver sobre o reino do norte praticamente nessa época dos profetas. Depois a gente vai ver que o reino do norte ele desaparece, ele nem é mais mencionado. A capital do reino do norte que é os israelitas, a maior parte deles ficou em Samaria, que é a capital deles, mas era o povo de Israel, ficou no reino do norte. O reino do sul é Judá e Benjamim. Aí a capital é Jerusalém, que é a descendência de Jesus, é da tribo de Judá. Então, vocês guardem bastante essa informação, que ela é muito, muito, muito importante. Então, houve-se a divisão das tribos. E aí o negócio desandou mais ainda. Vocês percebem que é muito perigoso quando saímos da rota que o Senhor preparou para nós? O pessoal saiu da rota e o negócio só tirou de ladeira abaixo. Então, do Reino do Sul, que é Judá
e Benjamim e os judeus. Pode abrir seu microfone e perguntar, Estela. Você levantou a mão para falar. Não está saindo o som se você estiver falando. Pode mandar no chat. Ah, tá. Ela está tentando. Mas eu acho que eu aceitei ela. Ela está até com a mão levantada. Pode falar, Elaine. Tá, beleza. Então vamos voltar aqui. Deu certo aí. Então percebe, gente, que quando a gente sai do propósito que Deus tem para nós, a coisa desanda e desanda muito feio. Porque foi isso que aconteceu com o povo. Aí, dentro desse contexto, deixa eu ver aqui o próximo slide, para mim não me perder. Não sei se está dando para vocês verem aí, não. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouquinho. Tá vendo que aqui é a divisão das 12 tribos, né? Aqui seria como ficou, né? Em que lugar cada um ficou. Então, aqui, ó, aqui ficou Judá e Benjamim, ficou um próximo da outra, que a capital é essa aqui, ó, Jerusalém. Se está dando para vocês enxergarem aí, não. Depois eu vou mandar o PDF do resumo lá no grupo. Aí dá para vocês se situarem melhor, né? Então, voltando. Deixa eu passar para o próximo já. Então, gente, dentro desse contexto, Jeroboão foi o reinou sobre o reino do norte e o reino do sul ainda nós vamos falar dele ainda não. Tá, beleza. Dito isto, lá no finalzinho de Reis a gente vai encontrar com Amós, que foi o livro que a gente leu. Alguém tem alguma dúvida do livro de Amós? Quer fazer alguma observação sobre o livro de Amós? Pode falar. Pode falar, Elaine. Está com a mão levantada. Não está saindo o som. Manda no chat. Nossa, está muito baixinho. Tenta aumentar o volume. Não chegou no chat e nem no microfone. Tá, beleza. Então, dentro desse contexto de reino dividido, o Senhor levantou Amós, né? Amós, ele era um pastor de ovelhas e um agricultor. Ele cultivava sicômeros, que era como se fosse figos, né? Naquela época dos antigos. E Amós, ele morava no reino de Judá. Então, o Senhor levantou Amós, ou seja, ele não tinha linhagem de profeta. O Senhor levantou Amós, que quer dizer Deus me levou, o nome dele, para ele ir até o reino do norte pregar, porque o povo, gente, a maldade do povo estava
absurda. Então ele vai ali pregar, vai profetizar contra as cidades vizinhas que cometeram crimes horrorosos. Não foi só idolatria. Por mais que o povo estava vivendo em prosperidade ali no Reino do Norte, era uma época próspera, economicamente falando, houve uma injustiça social absurda. O povo ficou muito ruim. Eles maltratavam as grávidas, né? Cometia atrocidade com as mulheres, eram injustos com os órfãos, com as viúvas. Então o Senhor se indignou contra isso e levantou a mão para profetizar contra o povo do norte. E aí nós vimos dentro do livro de Amós os temas centrais, né? Que foram justiça social, a gente viu a onipotência de Deus, a gente viu as visões que Amós teve, né? E aí, no finalzinho, o povo se arrependeu. E aí a misericórdia do Senhor veio sobre aquele povo e houve restauração. Aí, tranquilo, tudo na paz, tudo certo. Aí, o que aconteceu? O povo se desviou de novo. Eita lasqueira, o povo, o povinho, viu? E eu me identifico muito comigo. Eu fui lendo e falei assim, meu Deus, em quanto tempo dentro da caminhada com o Senhor que eu me desviei? E desviei não quer dizer sem ir aos cultos, sem ficar congregar. Houve sim esse período, mas me desviar do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, né? Às vezes Deus manda você ir para a direita, você pega e fala assim, eu acho que eu vou ali pela esquerda. Aí na metade ali eu pego de uma vez, faço uma curva e corto esse caminho. Nós nos desviamos, né? Nós temos essa tendência de pecar, mas nós não devemos viver no pecado, né? E devemos sempre, todos os dias orar, pedindo ao Senhor para nos direcionar para onde quer que Ele quer que nós andemos, com quem falemos, quais são as guerras que devemos lutar para nós não sairmos do propósito. Porque a consequência de sair do propósito de Deus para as nossas vidas é triste, é doloroso, muito doloroso. Tem jeito? Tem jeito. Mas a gente viu que o povo sofreu muito por se desviar, principalmente por idolatria. Aqui, o ponto-chave desses 3 profetas inicial, a idolatria foi algo que explodiu, foi o mais gritante, né? A infidelidade do povo. Não era só um Deus? Não é esse mesmo Deus não foi que tirou eles de um cativeiro do Egito? Fez eles passarem com pés enxutos no mar à frente. O deserto não era a morada deles, era só uma passagem até a terra prometida. Mas por causa deles terem se desviado do propósito, terem levantado altares que não era para o Senhor, eles ficaram 40 anos no deserto, porque saíram do propósito. Aí eles se voltaram de novo para o Senhor, foi feita uma limpeza, né? Porque 40 anos não é 40 dias, não é 40 minutos. Então se limpou aquela linhagem que estava contaminada pela idolatria. Então, quando não terminou, eles não entraram na terra prometida. Aí entraram na terra prometida. O Senhor deu vitória para o povo. Aí o que acontece? O povo se desvia de novo. No quê? Na idolatria. Nós temos que tomar cuidado. Por quê? Nós somos seres que fomos criados para adorar. E aí eu quero levantar uma reflexão aqui, né, nesse momento de aula que nós estamos tendo. Para onde está sendo direcionada a sua adoração? Porque se não for para o Deus eterno, o grande eu sou, é para alguém que você está levantando essa adoração, ou para algo, né? Tem pessoas que adoram objetos, tem pessoas que adoram pessoas. E eu te digo, se você alguma pessoa no lugar que era do Senhor, essa pessoa vai ser arrancada de você, porque não foi para esse objetivo que o Senhor colocou a adoração em seu DNA. Nós temos a adoração em nosso DNA, porque nós fomos criados para adorar e relacionar com
o Senhor. Era por isso que ele descia todos os dias ao pôr do sol, né, na virada do dia, para se relacionar com Adão. Você tem se relacionado com o Senhor? E relacionar não é somente ler a Bíblia todos os dias. Esse é fundamental, você tem que ler. Mas não é somente isso. É uma junção. É ler a Bíblia, é orar, é buscar, é clamar. Ao invés de você ir lá falar com o seu colega do seu problema, primeiro coloque diante do Senhor e peça a Ele para te direcionar para alguém que vá te ajudar, porque sozinho também a gente não consegue. Deus não é um Deus egoísta, Ele não nos ensina a sermos egoístas ou solitários. A gente sempre vai ver nas passagens bíblicas, era sempre dois ou em grupo, nunca sozinho. Mas você precisa ter a sabedoria e o tato de saber com quem você conversa sobre seus problemas, sobre as suas guerras, né? Sobre o seu dia mal. Então, você só vai conseguir isso pedindo direção para o Espírito Santo, porque se você se relacionar com ele, você vai ter intimidade com ele, aí você vai conseguir ouvir a voz dele, você vai conseguir entender aquilo que ele quer falar, aquilo que ele quer te direcionar. E aí, acabei que eu saí daquilo que eu não estava isso aqui no roteiro, não, viu, gente? Então, recebe aí. Se foi falado é porque precisa de ouvir. Então, que nos voltemos ao Senhor, né? Que a nossa adoração seja uma adoração genuína. E o que é adorar? É ser devoto, é entregar uma devoção. Louvor é elogio. Senhor, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Adoração é mais do que isso. Adoração é uma entrega. E olha o quanto isso é sério. O povo entregava o que era para Deus, para bezerros, para estátuas. Se prostituíram, foram infiéis com um Deus que supriu todas as necessidades, que cuidou deles, não deixou nada faltar. Isso é muito sério, muito sério. Então tá, o povo viveu essa restauração. E aí entrou quem? O profeta Jonas. Por quê? Porque o povo se desviou de novo. E aí tem Pode mandar no chat ou Estelinha sua dúvida. E aí tem um ponto crucial aqui. Por quê? O povo do sul começou a implicar com o povo do norte. E aí convidaram o povo assírio. Gente, meu Deus, que cagada. Aí convidaram o povo da Síria para poder dar um sacode-leão no povo do norte. Isso eu estou resumindo, tá, gente? A história. Mas se vocês lerem Primeira Reis, Segunda Reis, mesclando com Amós, Jonas e Oséias, vocês vão entender tudo que eu estou falando aqui. Aí, que eles contrataram o povo assírio para dar um sacode-leão lá no povo do norte. Só que o povo assírio era mau, muito mau. Então, a gente vai ver aí, nessa época, o reinado de Jeroão II, com mais ou menos, se eu não me falha a memória, no sul era Ezequias, né? E aí, não sei se vocês já ouviram falar de Senaqueribe. Meu Deus, era da Síria. A Síria, gente, ela é o povo que é descendente de Noé, povo de Sur, sabe? Lá no início da Bíblia, que a gente vai ver o povo de Sur. Pois é, a Síria veio ali, de Sur. E os assírios eram maus. Eles eram um povo muito mau. E tinham uma potência de exército absurda. Porque eles eram muito maus, né? E aí eles iam causando uma rasta de conquista por insanidade mesmo.
Olha só o que o Reino do Sul foi inventar de fazer. Eu vou adiantar um pouco aqui a história. O final foi que o Reino do Norte foi aniquilado pelos assírios. A Síria aniquilou o Reino do Norte. Depois nunca mais se ouviu falar em Reino do Norte, porque o Reino do Norte se perdeu por completo. Jesus, 15 minutos. 15 minutos. Vai dar certo, vai dar certo. Então, o Reino do Norte se perdeu, mas custou muito caro também para o Reino do Sul ter feito essa aliança, né? E aí depois eles foram dominados pela Babilônia. Então, basicamente, o Reino do Norte foi destruído e aí sobrou pouquíssimas pessoas da tribo de Manassés. E aí houve a miscigenação, ou seja, a mistura. Eles tiveram que, para continuar vivos, eles tiveram que misturar. Então, tipo, eu que era israelita, eu me relacionei com os moabitas, com os adonitas, e aí ficou aquela mistura. Por isso que os judeus não se dão bem com os samaritanos, porque eles consideram os samaritanos impuros por conta dessa mistura. Olha que interessante isso. Tudo começou lá atrás, né? E aí Jonas, ele resistiu. Ele fugiu daquilo que o Senhor designou ele para fazer, porque ele sabia que o povo de Nínive era mau. O povo de Nínive morava muito assírio lá, tá, gente? Concentrava um pouco do povo assírio lá. E provavelmente, não sei, estudiosos dizem, isso não é uma confirmação, que provavelmente os assírios mataram a família de Jonas. Por isso que ele teve essa resistência de ir lá pregar, porque ele via que o povo era mau e que não tinha solução. No final das contas, se for parar para analisar, ele tinha um pouquinho de razão, né? Porque no final das contas, Nínive depois ela foi considerada a capital dos assírios, tá, gente? Então, Jonas tem essa resistência, né, que a gente viu, ele teve resistência de cumprir o seu chamado, ele fugiu do seu chamado, e nós vimos a consequência de quando nós fugimos do nosso chamado. Não tem jeito, a gente roda igual um Blade, mas volta todo quebrado no lugar que nós não deveríamos ter saído. Roda, foge, esconde. Ô, irmã Estela, hoje você vai pregar. Nossa, Estela até passa mal. Eu? Mas eu não tenho, eu não sei pregar, né? Aí vem aquela tanta desculpa, né? Mas não adianta, porque se a Estela tiver o propósito de ser uma pregadora da palavra, ela pode rodar igual Blade, ela pode dar as desculpas que ela quer, ela pode tentar retardar aquilo que o Senhor tem para a vida dela, mas ela não vai conseguir. E aí é aquele negócio, né? Quanto mais eu demoro para fazer aquilo que o Senhor me ordenou, mais vai me ser doloroso. E no final das contas, eu estou lá toda arrebentada, fazendo o quê? O que o Senhor designou para me fazer. Então, meu conselho para você é: se o Senhor te designou para fazer algo, faça, sem olhar para trás. Vai, porque se ele liberou a palavra, é ele que vai te capacitar. E quando o Senhor libera a palavra, normalmente não combina com o cenário que você está. Deus não é desse mundo, entendeu? Deus usa uma lógica meio doida para confundir o pessoal que é muito certinho, entendeu? Então, quando você recebe uma palavra, normalmente o cenário que você está vivendo vai totalmente ao contrário daquilo que o Senhor falou para você fazer. E aí a minha dica é: faça, exerça a sua fé. Porque a fé, ela não é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas daquilo que se espera. Então, você tem, se Deus liberou a palavra, você espera que o quê? Que o Senhor vai liberar os recursos. Ele faz, entendeu? Ele faz. Faça a sua parte. Só isso que eu te digo. Aí, Jonas rodou igual um Blade, não teve como, e olha que perigoso. Ele estava começando a prejudicar outras pessoas porque ele estava retardando aquilo que o Senhor falou. Olha só,
Não afetou somente a vida dele, mas também no ambiente que ele estava, começou a ser afetado, começou a receber retaliação pelo não que ele estava dizendo para o Senhor. Isso é sério, gente. Eu falo aqui brincando e tudo, mas é muito sério isso. E aí? Respira fundo. Vamos embora. Então, Jonas prega para Nínive. Nínive se arrepende, entende a mensagem do Senhor. Nínive se arrepende e o Senhor vem com misericórdia e tudo certo. Mas o que acontece de novo? 10 minutos, vai dar certo. O povo vai de novo para a idolatria. Ô, gente, eu lendo, tem hora que eu fico assim, eu fico decidindo na Bíblia. Não acredito. Aí, logo em seguida, eu fico assim, meu Deus, eu tô aqui indignada, mas eu faço a mesma coisa. Sempre estou desviando daquilo que o Senhor mandou eu fazer. Aí é que negócio, né? Recolhe as orelhas, o rabinho entre as pernas, perdão, Senhor, perdão. Me ajuda, me ensina, me ensina. E aí nós caímos em quem? Em Oséias. Aí o povo estava tão mergulhado na idolatria, por quê? Jezabel, aqui, mescla um pouquinho. Jezabel espalhou Baal no meio do povo de uma tal forma que, mesmo ela tendo morrido, o negócio ficou lá. Né? Foi, idolatria pegou pesadíssimo nessa época. O povo se tornou infiel. Sobrou para quem? Para Oséias. Para Oséias que teve que ir lá pegar uma prostituta para mostrar para o povo, para chamar a atenção do povo. Olha só o que Deus fez para chamar a atenção do povo, porque só falar não estava adiantando. Graças a Deus que Oséias foi obediente. Né? Então, ele toma ali a Gomer como esposa para representar a infidelidade de Israel. E aí ele tem um filho com ela. O primeiro filho chama Jezeel. Gente, e aí algo me chamou muita atenção. Porque vem falar aqui no capítulo 1 de Oséias, né, quando vai dar o nome, aí o Senhor fala assim, porque eu não esqueci do massacre ocorrido em Jezeel. Jezeel hoje é um sítio arqueológico, né? É um vale, assim. Aí eu fui pesquisar. Jezeel, olha só que curiosidade interessante. Esse massacre que está falando aqui é que foi um massacre que Jeú matou, aniquilou Jezabel, né? Fez ela cair lá, deu ela para os cachorros. Aquilo ali morreu muita gente inocente. Ali foi um massacre de Jeú para acabar com a dinastia de Jezabel e Acabe, né? Que Jezabel é um principado, sabia? E ele atua na igreja. É um espírito que tem atuado nas igrejas silenciosamente. Mas isso é história para. Isso é estudo para outra ocasião. Enfim. Então o povo estava muito idólatra. E aí, Oséias casa com Gomer, tem o primeiro filho, para dizer que eles não são amados. Olha que ponto que chegou, gente. Aí depois teve outro, que é que não tem misericórdia, e depois teve outro que significa ninguém. Não tem nome, não tem honra, não tem paternidade. Você adulterou, você foi infiel. Perceba, prostituição é diferente de adultério. Então, além de se prostituir, eles adulteraram o povo de Israel. E aí foi triste, porque a gente vê no final de Oséias que o povo não se arrependeu, né? Daqui, ao contrário dos outros textos, não houve arrependimento. O povo pereceu por falta de conhecimento, por ignorância e pela idolatria, que eles não quiseram abandonar o pecado deles.
Gente, isso é muito forte, né? E aí, nós vamos entrar agora em Isaías. Nós vamos ficar um mês e alguns dias só no livro de Isaías. Interessante que o profeta Isaías, né, os estudiosos, a divisão de Isaías tem 66 capítulos. E ele representa os 39 do Antigo, olha que chique, e os 27 do Novo Testamento. Ele tem o período profético para anunciar a vinda de Cristo e tem outros contextos históricos muito interessantes. Então, até aqui, eu espero que eu consegui abrir a mente de vocês lá da criação, né, do tempo da conquista, que foi ali o povo de Canaã, a terra prometida. Aí o povo se desviou, as 12 tribos não deu conta, foi levantado juízes para poder dar um direcionamento para o povo, falhou miseravelmente, né? E aí levantou-se os reis. Aí, no período dos reis, o povo se dividiu em dois reinos e fora da direção do Senhor, porque o Senhor não mandou eles se dividirem. Olha o estrago que uma divisão faz. Vocês conseguem compreender o quão poderoso é isso e que privilégio nós estamos tendo de ter acesso a esse conhecimento? Então, se na sua igreja tem alguém que anda semeando divisão, ore. Ore e peça ao Senhor estratégias para que esse espírito de divisão, de Jezabel, de idolatria saia. Chame, comece a mudança por você. Olha o que a divisão causou. Aniquilou mais da metade do povo. Foi essa a consequência da divisão, né? E aí, por conta dessa divisão, o Senhor levantou os profetas. Então, perceba o cuidado de Deus. Deus sempre levantando pessoas, estratégias para chamar a atenção do povo. Ei, volte-se a mim. Me conheçam. Prossigam em me conhecer. Na realidade, é para você se relacionar. No final das contas, é relacionamento com o Senhor. É fácil relacionar com Ele? Deveria. Porque você não se relaciona com seu marido, com seu filho, com seu amigo. Não flui. Ainda no caso ainda de marido, ainda se for casamento recente ou namorar, todo dia, quase toda hora, aquela ligação, né? Já comeu? Aquela coisa assim, mais bonitinha. Já comeu? Ah, então come. Pois é, deveria ser assim com o Senhor. Ao seu acordar, bom dia, Senhor, bom dia, Espírito Santo. Fica comigo no decorrer desse dia, fala o meu coração, o que temos para hoje, o que o Senhor quer que eu faça hoje, aonde o Senhor quer me usar, me mostra, fala comigo, me revela através da tua palavra. É relacionamento. E aí nós vamos dar continuidade lá no grupo depois. Deu para entender, gente? Quem quiser abrir o microfone, quem quiser perguntar, temos 2 minutos ainda. Alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão vivos? Pelo amor de Deus, dá um sinal de vida aí. Tem alguém aqui nessa sala comigo? Priscila, paz. A paz, lindona. Deixa eu te perguntar, eu perguntei sobre gravar, sobre mandar a chamada, porque eu estava tão focada, a gente vai tentando imaginar tudo que acontece, e aí eu não anotei. Eu falei, gente, eu tenho que anotar isso tudo, é muito conhecimento. Sim, eu acho que deu certo. Eu estou deixando ali gravar. Depois eu vou mandar lá no grupo. E esse PDF que eu fiquei passando aqui, também eu vou mandar lá no grupo. Só vou terminar de concluir ele aqui com mais algumas informações que não deu para me falar aqui. Gente, 1 hora passa muito rápido. É muita coisa.
Mas nós vamos ler agora Isaías. A gente vai ficar o mês de fevereiro todo, inicinho de março, e aí a gente vai ter outro resumão. Vai ser um resumão só para Isaías, porque é muita coisa. Então, uma dica que eu te dou, se vocês tiverem dúvida também, quando vocês forem lendo, anotem, porque de tempos em tempos eu vou abrir o grupo, aí vocês podem mandar lá no